Eu convidei um amigo e ele chegou dito cujo na hora que eu estava. Tiroteio, bomba, foguete. O cara é palestrante, o cara faz muita coisa. Eu fico pensando assim, o que ele está pensando de mim? O que é? O que ele está pensando de mim? A barbaridade, o que ele está pensando de mim? Boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, Márcio. Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo certo? Olha... Tá meio brabo? Não. É que tu sabes o que acontece? Antes de mais nada, se apresente para o público da Urban TV. Boa noite a todos os telespectadores, vocês que estão nos acompanhando agora. Cheguei aqui correndo, já cheguei no meio do tiroteio. Eu sou Ivan Rodrigues, eu sou palestrante, sou coach, trabalho também com inteligência emocional, trabalho com treinamento de equipes. Estamos aí na batalha todos os dias. Olha, eu vou dizer assim, ó, esse teu trabalho motivacional em cima dessa pandemia, em cima de tudo que está acontecendo, é uma tribulação grande, né? É bastante. Nós temos muitas pessoas que, além do vírus propriamente dito, a questão da depressão, da melancolia, da tristeza, as pessoas estão vivendo muito tempo isolada. As próprias notícias que a gente ouve no dia a dia, né, Márcio? Quando a gente liga o jornal, parece que nós somos bombardeados por tantas coisas ruins. Eu costumo dizer, né? Ouça de tudo, mas só retém aquilo que te faz bem, porque senão a gente vai à loucura logo, logo. Eu costumo sempre pensar numa seguinte frase, né? Que muitos povos aí, muitas comunidades evangélicas sempre pregam essa palavra, que diz que o pecado mortal é o que sai da boca do ser humano. Pô, então eu vou dizer o seguinte, na altura do campeonato nós estamos rodeados de pecador. Que Senhor, cara, acontece cada uma. E pega lá uma Câmara de Vereadores que diz que os órgãos de imprensa têm que fazer teste para ver se não é maconheiro. Não. Eu tenho que ver coisa. Eu sou obrigado a ver coisa. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, aquilo que você fala realmente tem um poder tremendo. Você falou que você trabalha com a área motivacional. Poderia me explicar detalhadamente para o telespectador? Eu, na realidade, trabalho com desenvolvimento pessoal. As pessoas têm um certo receio dessa questão da autoajuda, né? Eu trabalho com desenvolvimento pessoal, trabalhando em inteligência emocional, ressignificando medos, traumas. Algumas pessoas também têm uma certa restrição com relação ao coach, né? Diz que todo mundo não tinha o que fazer, todo profissional que não deu certo virou coach. Na realidade, como em todas as profissões, tem as pessoas que levam muito a sério. Eu sou uma pessoa que estou no ramo do coach há 2 anos e eu estudo bastante, eu procuro buscar bastante informação, orientar. Sei também a diferença quando uma pessoa ela precisa, na realidade, de um psicólogo, de um psiquiatra. Então eu faço esse trabalho. Pessoas que estão com dificuldades de seguir metas, de alcançar os seus objetivos e trabalhando um pouco nessa questão da inteligência emocional que nos nossos dias de hoje, em especial nesse momento, é algo importantíssimo para as nossas vidas, né? Tá, uma pergunta agora, uma pergunta técnica. Como você é um coach, você trabalha também com a questão de emoções, você deve trabalhar na área da deve pegar pessoas com casos de depressões, enfim. Como diferenciar se a pessoa realmente é uma pessoa tem um problema depressivo ou pode ser algum problema referente, algum problema espiritual, alguma coisa parecida? Você consegue fazer esse discernimento ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Tudo é como uma consulta a princípio, Márcio. Você vai conversando com a pessoa e você vai entendendo. Porque assim, há uma diferença entre a tristeza, a melancolia e a depressão. São estágios diferentes. E a própria depressão em si também tem estágios diferentes. Então, quando você começa a conversar com a pessoa, eu também trabalhei com atendimento pastoral durante alguns anos, quando você começa a conversar com a pessoa, o próprio linguajar da pessoa, a expressão corporal, a forma dela se comunicar, o que ela conta, porque assim, o grande segredo do coach é fazer a pergunta certa. O coach ele não aconselha, ele te faz perguntas para te levar a pensar a respeito de determinados assuntos e você mesmo chegar à conclusão. Já teve casos que eu peguei pessoas para trabalhar que tinham uma depressão leve,
né? E nós conseguimos ajudar nesse sentido de trabalhando as emoções, ressignificando, a partir de que momento essa pessoa desenvolveu essa depressão, quais são as causas, e a gente vai conversando e vai se descobrindo, vai descobrindo. É por isso que eu falo o seguinte, tem pessoas que, há casos de pessoas que sempre se perguntam, a depressão mata? Mata. Porque eu conheço N casos de pessoas que dizem... Na verdade, não sei se tu vai concordar comigo, amigo, porque o que acontece? Aquele que muito fala que vai se matar e aquele quase que não fala. Qual o mais perigoso, que merece mais alerta e atenção? Aquele que é mais quieto ou aquele que sempre... eu vou me matar, eu vou acabar com a minha vida não tem mais significado. Ou aquele que da noite para o dia calou, ficou mudo e passa mais trancado dentro do quarto, mais dormindo. Esse é o mais perigoso? Que tem tendência para ser suicida? Sim, eu acredito que a depressão ela é em si uma doença silenciosa. Eu conheço pessoas com as quais eu convivi que eu nunca havia escutado elas falando em morte. E um dia eu recebi uma ligação que essa pessoa tinha saído de casa num dia normal, estacionou o seu carro em uma ponte e se jogou da ponte. E era uma pessoa que há alguns dias estava ali conversando, estavam ali ajudando até outras pessoas, nunca tinha falado em morrer. E de repente num dia eu recebi uma ligação, o fulano saiu de casa hoje, parou o carro próximo a uma ponte e se jogou. Então eu acredito, né, essa é uma opinião minha, que essas pessoas que se trancam, que têm maior facilidade de isolamento, que se calam, que têm dificuldade de falar do assunto. A gente costuma dizer assim no ditado popular, né? Quem muito fala, faz pouco. Mas essas pessoas que vão se fechando, vão se isolando, eu acredito que sejam casos mais perigosos. Olha, a Sil tá mandando um abraço aí para você, ela tá assistindo. Forte abraço, obrigado aí. Ela tá... Foi através dela que nós chegamos aqui, né? Não, é verdade, ela tava falando para mim, tá mais... Não, agora tô mais calmo, Sil, agora tô mais calmo. É o normal, Mas antes eu passei na farmácia, já comprei um remédiozinho para pressão alta, para conter, para poder dar soco na mesa, porque senão não dá, né? Aí a máquina não fica legal. Mas mas vai e consegue. Me falaram para mim, por exemplo, a questão, você então trabalha também com essas questões de trauma, na questão adulto e infantil ou no geral? Eu sou estudante de psicanálise. A minha formação ela é administrativa. Eu fiz uma pós-graduação em mentoria e coach voltado para a gestão de pessoas e eu também faço psicanálise. Eu ainda estou no primeiro semestre ainda do curso de psicanálise. Mas assim, eu costumo dizer que o meu trabalho como coach é um trabalho que nós trabalhamos o presente focado no futuro. Diferente do psicólogo, que ele trabalha o passado com foco no presente. É claro que nesses trabalhos com pessoas... Eu já atendi adolescente e pessoas adultas. Crianças nunca. Porém, trabalhando também com focos em acontecimentos que foram provocados ou que foram ocasionados na infância, né? Então, nós trabalhamos sim essa questão de trauma, se acaba conversando sobre o assunto, e aí que você descobre algumas crenças limitantes, que é algo que a gente trabalha muito na questão do coach, que é aquela questão de... coisas que foram implantadas na nossa cabeça através da nossa cultura, através da própria religião, né? E que muitas vezes faz com que a gente nos tornemos adultos paralisados, que não conseguem avançar, não conseguem desenvolver, não conseguem cumprir metas, alcançar objetivos. Então nós trabalhamos sim essa questão do trauma durante a infância, sim. Legal. Eu acho que isso se torna-se muito importante. Porque, assim, a tua questão de palestra, eu vejo muito. Já assisti a alguns bons palestrantes, tal como o Daniel Godrin, que fala do amigo cachorro e amigo gato, não sei se já viu isso. Sim, já ouvi. Do bola cheia ou bola murcha. É bem isso, o coach ele trabalha com o outro lado. Eu até uma vez aqui, eu citei, nem eu sei de onde que eu tirei isso, na hora eu inventei, ao vivo, a lei da bengala. A pessoa que estava do meu lado, depois quando eu entrou no comercial, olhou para mim e disse assim, isso é coach? Eu disse, não. Eu disse, de onde o senhor tirou essa lei da bengala? Eu disse, eu tirei da minha ideia e do pensamento. Eu disse, olha, bacana, o senhor deveria escrever isso aí. Então, assim, eu entendo. Então, isso é bacana.
Agora, uma pergunta, como é que tu consegue conciliar a questão coach, palestrante, e como você falou, que você, querendo ou não, é um líder espiritual. Você trabalha na tua igreja, como é que você consegue conciliar isso? Eu te pergunto por quê. Muitas vezes a pessoa pode ter trauma, muitas vezes a pessoa pode ter um problema sobre possessão. Um exemplo, eu conheci um rapaz de 10 anos de idade, isso é fato verídico, ele da noite para o dia, ele acordou, ele olhou para a mãe dele e disse assim, tu não é minha mãe. Olhava para o pai dele e dizia, tu não é meu pai, isso aqui não é minha casa. Aí, como, meu filho? Não, a minha mãe é uma pessoa morena, descreveu a mulher toda, meu pai é um senhor barbudo, cabeludo, não é tu, não chega perto de mim. Resumindo, tiveram que procurar o menino, levaram o menino num psiquiatra? Não, nesse do divã aí que você falou que está estudando. Psicanalista. Um psicanalista, através de muita psicanálise, conseguiram encaixar o miolo dele de volta. Como é que tu me explica isso? Pode acontecer isso? Não pode? Isso, algum fato que ocorreu? Como é que pode isso? A nossa mente é algo assim que é digna de muitos estudos e muitas pessoas vêm se dedicando ao estudo da mente. Não é algo comum, mas pode sim acontecer a pessoa ter algum tipo de amnésia, algum tipo de acidente vascular, algum tipo de trauma. Freud, ele costuma dizer que há uma parte da estrutura da nossa psique chamada recalque, que é onde nós escondemos, onde nós guardamos coisas que nós não queremos lembrar. Então, o que pode fazer com que uma pessoa, de uma hora para outra, esqueça de alguma coisa? Justamente algum tipo de trauma que desencadeou, né, essa problemática, e a pessoa não quer lembrar ou não consegue lembrar. E aí é preciso a psicanálise para quê? Para procurar gatilhos, para procurar âncoras, coisas que podem ter levado essa criança, esse adolescente, essa pessoa a apagar da sua memória um passado. Não sei se no caso dele era algo que apagou tudo ou se foi algo momentâneo, mas é possível sim. Não é um caso muito comum, mas é possível. É normal você lidar com pessoas, que cheio de um caminhão de problemas, cheio de paranoias, e já chegou o caso de você dizer para a pessoa assim, não, você não tem nenhum problema mental, não. Simplesmente o teu problema é espiritual. Procure uma igreja ou procure uma crença mais rápido que tu puder, porque a tua vida está bagunçada referente a isso que está ocorrendo. Já ocorreu isso? Não. Já aconteceu o contrário. Da pessoa achar que era um problema extremamente espiritual, a própria família me chamar para vem fazer um exorcismo, vem expulsar o demônio, não era nada disso. E chegar lá era uma questão mental. Uma questão psicológica da pessoa. O caso inverso ainda não então a mente então a mente ela pode criar isso. O nosso cérebro pode projetar isso. Pode, com certeza. Aquilo que você acredita, a sua mente se torna prisioneira daquilo. Há um estudo que diz que aproximadamente 98% dos problemas da humanidade estão relacionados à mente. É por isso que eu falo, eu tenho um amigo que ele é médico da Colônia Santana, e ele diz para mim, Márcio, engraçado, cada plantão meu eu atendo uma média de 12, 15 pessoas. Vou dizer para ti que 9 pessoas não tem nada a ver com problema mental, é problema espiritual. E também tem casos que de 9 a 10 pessoas, sim, são realmente problemas mentais. Ele diz que é incrível esse lado que a pessoa lida. Eu acho assim bacana, interessante, porque você é um profissional que você sabe lidar com essas questões. Porque o que eu penso? Se você é um evangélico, mas o teu paciente é um católico, aquele católico ali, você faz a tua parte como profissional. Tu não vai, aquilo que eu entendi, tu não chega de maneira alguma, não, você tem que ir para a minha igreja porque você vai ser salvo ali. Você faz a tua pré-análise do problema que a pessoa está vivendo.
Ó, é assim, assim, assim. A porta é aquela que tu tem que entrar. Bacana. Quando a gente fala de transtornos, Márcio, que a gente fala assim, a pessoa tem de cada 10 que eu atendia, 9 não eram problemas mentais. Quando a gente fala de problemas mentais, ele pode ser uma coisa física, de fato, a pessoa teve algum tipo de problema que afetou a sua mente, de fato, um acidente, algum tipo de retardo mental, algum tipo de derrame, algum acidente vascular, alguma coisa nesse sentido, que provocou, de fato, uma doença física. O que é? É aquilo que o médico consegue fazer um exame e consegue detectar. Olha, o seu problema é esse, você rompeu alguma coisa no cérebro e tal. E tem aquele problema que ele é de caráter psíquico, que são o quê? São coisas que foram acumulando na mente da pessoa, são questões emocionais. Tá, mas e o trauma, ele pode ser, eu sei que de repente tu não lida dessa forma, mas o trauma ele pode ser de fatos recentes ou pode ser algum acúmulo passado de alguma forma que está ali na cabeça da pessoa. Porque pelo que a ciência diz, que a nossa cabeça é igual um HD de um computador, ali onde armazena todas as tuas memórias, vamos ser prático, memórias vividas, o que tu viveu, o que aconteceu, tá tudo ali. Uhum. E de repente, se você deixa esse teu próprio HD mental fechar curto, e pode ocasionar tudo isso. A pessoa muito pode entrar em paranoia, a pessoa pode dizer que está vendo até fantasma e não está vendo nada disso. É mais ou menos isso ou não tem nada a ver? Pode. E ela tanto pode ter sido algo lá no passado. Mas o que tu julga o passado? Por exemplo, uma violência de caráter físico ou emocional. Não, mas eu pergunto o passado, tipo assim, ó. O menor, ele tem 5 anos de idade, okay. Ele é traumatizado, mas passado de que forma? Ele passado até 1 ano de idade dele, ou você vai mais além, ou não? É essa dali do 1 ano de idade para frente, como é que é isso? Como é que tu trata isso? Não existe uma regra. Sim. Ela pode ter tido esse trauma com 1 ano de idade, com 2, com 3, com 5. A diferença, Márcio, é que assim, alguns cientistas acreditam que a nossa memória histórica, porque nós temos 2 memórias. Sim. Uma memória emocional e uma memória histórica. Vamos supor, eu posso ter repúdio de uma coisa e não me lembrar por que é que eu tenho repúdio a essa coisa. A nossa memória histórica, ela se desenvolve entre 3 e 5 anos de idade. Entre 3 e 5 anos de idade. Então, vamos supor, essa criança, antes dos 3 anos, ela pode ter sofrido de um trauma, algum tipo de abandono, algum tipo de violência física, abuso sexual, abuso emocional, e ela pode não lembrar da história em si, mas ela pode sim ter gerado algum tipo de trauma. Tá? Então, não existe uma idade fixa para o trauma. O que existe é ela lembrar ou não. E mesmo depois que ela já desenvolveu essa memória histórica, ela pode também não se lembrar do trauma. É onde o Freud explica que foi para o recalcado. Então, meu amigo, chegou aqui algumas perguntas, eu vou te citar um exemplo bem claro. Até a pessoa desse menino, eu estava te falando uma coisa assim, quando esse menino foi procurar um psicanalista e descobriram que foi um outro subconsciente dele, que foi de uma outra situação de vida que ele teve, que veio isso ao presente, que não poderia ter vindo. Então, segundo o especialista, ele conseguiu criar aquele bloqueio e, vamos dizer, reprogramou a vida do rapaz e hoje ele vive maravilhoso. Ele conhece a mãe, o pai, normal, mas que o negócio foi estranho, foi. Ele dava a descrição toda da casa dele, peça por peça, como era, e ele não estava vivendo aquele mundo. Então, há coisas na mente e no mundo espiritual bem maiores do que a gente consegue entender. No meu caso, especificamente falando como cristão evangélico, eu não acredito nessa questão da reencarnação. Sim, claro. Sim. Essa questão da reencarnação. Sim. Mas eu acredito que há uma explicação científica para o que aconteceu com ele. Eu não tenho embasamento para explicar, eu nunca presenciei um caso assim para explicar isso, mas eu acredito que deva ter sim uma explicação científica sobre isso. O Freud ele fala muito sobre essa questão de há algumas pessoas que elas conseguem criar em sua mente algo tão real, que para ela aquilo passa ser verdade. Inclusive, ele estudava casos de crianças, de mulheres, mulheres neuróticas, que acreditavam que haviam sido violentadas pelo pai
E elas contavam com detalhes de como havia sido essa violência, e depois de algum tempo de análise se descobriu que não, que elas nunca tinham sido violentadas pelo pai. Você conhece um livro chamado Org Mandino? Não, esse ainda não. Org Mandino, te recomendo. Chama-se o livro O Melhor Vendedor do Mundo. Org Mandino diz uma seguinte frase: a tua vida é tudo aquilo que você sugestiona. Ele tem um trecho no livro que ele diz: se você levantar de manhã cedo, abrir a janela e olhar para o horizonte e pensar, que dia horrível, que noite horrível que eu passei. Aí ele coloca embaixo: meu amigo, volte para a sua cama, faça uma boa travessa de pipoca, porque seu dia vai ser uma porcaria. Alguns escritores chamam isso de profecia autorrealizável, né? E se nós formos para o lado espiritual, a Bíblia diz que conforme o homem pensa em sua mente, assim ele é. E aí ele diz o seguinte também, meu caro, que ele foi desafiado por um feiticeiro africano e o feiticeiro disse que ia acabar com a vida dele. Ele disse, deu uma risada, disse assim: olha, meus amigos, eu como não creio nisso, eu não acredito no poder do mal. Aí ele deu uma risadinha e disse assim: hoje o meu livro é campeão de vendas na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Nova York. E pasmem, esse mesmo feiticeiro morreu de câncer, definhado numa cama. Então, a nossa vida, na verdade, é tudo isso. Tu levanta de manhã cedo, ai, eu estou mal, ai, eu estou... Você que está se autossugestionando para isso. Por que eu digo assim, meu amigo? Porque assim, ó, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, às vezes eu sempre digo para as pessoas o seguinte: vem cá, você já viu por acaso alguma vez algum filme bíblico, alguma história bíblica? Ah, eu acho que eu já vi. Deus, por acaso, quando fazia milagre, ele dizia assim: ô cego, vem cá. Não, vem aqui. Não, peraí, não, vem não, vai aí que eu vou até aí. Não. A pessoa, levanta-te e vem até a mim. A força de vontade tem que estar com você. Nessa questão... Não é? A força de vontade tem que estar com a pessoa. Ele dizia: você crê que você está curado? Eu creio que eu estou curado. Então você está curado em nome de Jesus. E estava curado? Nessa questão, eu acredito que, no que diz respeito a milagres, Deus mais reage do que age. Sim. Né? Ou seja, a mulher foi lá e tocou em Jesus, foi uma ação. Sim. Ele liberou a unção que curou, foi uma reação dele, a atitude dela. O cego gritou, Jesus parou e atendeu, foi uma reação. Então, nessa questão de milagres, eu acredito fielmente nisso, que Deus mais reage do que age. E alguns cientistas, alguns estudiosos dizem que os primeiros minutos do nosso dia definem todo o nosso dia.